Vosmecê sabe que a água oxigenada é um antisséptico para tratar machucados e feridas, e ainda ajuda na limpeza e cuidado bucal, entre outros. Mas sabia também que ela é excelente para ajudar a tratar e melhor cuidar das nossas plantas? Oiê, mãozinhas de terra! Tá tudo lindamente bem cuidado por aí? Se não tiver, a água oxigenada vai muito ajudar. E para saber como usá-la com segurança para somente fazer bem às nossas filhas verdes, fica comigo até o final do vídeo. Esse será um assunto bastante importante. Valerá muito a pena você saber, mãozinhas. Se tá me vendo pela primeira vez, prazer. Sou o Dudu Jardineiro. Então vamos já saber o que a água oxigenada pode fazer para melhorar, tratar e proteger as nossas verdinhas. Inicialmente, mãozinhas de terra, é bom que saibas que o uso da água oxigenada nas plantas não é apenas achismo, blá 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 ou receitinha caseira que nem sempre funciona. Especialistas gastaram tempo, foram realizadas pesquisas e estas comprovaram sua eficácia. Então, após estudos científicos, definiu-se que o uso correto da água oxigenada poderá salvar uma planta. Vosmecê, mãozinhas, não precisará ter receio algum em usar. Combinado do? Seus benefícios são vários. Ela, por exemplo, revigora uma planta que passou por um estresse hídrico. Se sua planta veio da internet, que ficou dias lá numa caixa, ou mesmo que ficou fora do vaso aguardando o replantio, esta planta passou por um estresse hídrico, que é a falta de água. Essa planta passou por um período de seca, ficando sem ar talvez até por alguns dias, hidratando-a com a solução, que eu vou explicar já já, da água oxigenada, por mais ou menos 1 hora, salvará essa planta. Sua bela verdinha responderá a uma melhora mais rapidamente. Mas esse descanso de 1 hora faça apenas para aquelas plantas que chegam sem substrato, fora do vaso. Se a planta veio num vaso, plantadinha ainda, apenas umedeça com a solução. E quando for replantar, de preferência no mesmo dia, né, mãozinhas? Umedeça novamente o substrato e pulverize a planta toda, suculentas também. Já curtiu o vídeo, mãozinhas? Não? Então curte logo, é rapidinho, 1 segundo. Se a planta passou por um calor intenso, esta também ficará estressada. Dependendo da espécie, as folhas poderão ficar murchas, enroladas, ou a planta toda pode ficar caída, desmaiada. Neste caso, vosmecê deve encher um recipiente com a solução de água oxigenada, mergulhar o vaso até a borda e deixar por mais ou menos 1 hora ou até que a planta se levante. Quando a planta se levantar, pulverize também as folhas, mãozinhas. Ela se hidratará sem prejuízos no seu desenvolvimento. Respirará melhor depois disso. Esse processo também pode ser feito naquela planta que talvez tenha esquecido de regar, que desmaiou, ou naquela que quando chegou de viagem está lá toda caidinha. Faça isso, mãozinhas, vosmecê vai ver que belezura que é. A água oxigenada é maravilhosa, mas não é milagrosa, mãozinhas. Uma planta seca, como já aconteceu comigo, deixei uma vez uma pessoa para cuidar e infelizmente esqueceu de cuidar de uma. Essa secou. Aí quando seca, não tem jeito, né, mãozinhas? Se sentiu que adubou a planta demais e esta está apresentando sinais não muito bons, não está bem como estava antes, pulverize o solo com a solução de água oxigenada, pode até regar um pouquinho sem encharcar. O oxigênio desta água melhorará as condições deste solo muito adubado. E como já podemos imaginar, a água oxigenada é rica, riquíssima em oxigênio. A gente sempre fala de manter as plantas num substrato soltinho, principalmente as suculentas, para que as raízes possam respirar lá dentro. E isso é o quê? Oxigênio nesse substrato.
A planta que recebe essa solução de água oxigenada respirará muito melhor devido a essa riqueza de oxigênio. O oxigênio ainda vai agir em diversos problemas, melhorando muito a planta. Se a sua planta tiver com fungos nas folhas ou até mesmo ácaros, olhe, mãozinhos, toda a planta, a parte de cima e a parte de baixo da folha. Ao menor sinal de coisinhas andando lá ou de fungo na folha, aqueles sinais de folhas com fungos, faça uma pulverização na planta completa. Pulverize todas as folhas em todas as direções. Faça isso por 3 dias seguidos, uma vez ao dia, mas sempre nos finais da tarde, longe do sol. Passados esses 3 dias, pode repetir uma vez na semana até que esses fungos ou os ácaros cessem completamente. Plantas que têm um solo compactado, onde a drenagem é ruim, estas mãozinhas ficando mais molhadas, pode apodrecer as raízes. Isso acontece principalmente nas plantas suculentas, cactos suculentas, nas rosas do deserto. Esse solo muito encharcado gerará fungos também no substrato, fungos de raiz. Por isso a planta começa a ficar debilitada, perder folhas, mudar a aparência, o tom, manchar as folhas. A planta pode apresentar vários sinais que é de fungo na raiz, apodrecimento de raiz. Além das plantas suculentas, esse apodrecimento pode ocorrer em qualquer outra planta. Verificando os sinais de deficiência da planta, pulverize o solo sem muito encharcar, uma vez na semana. A água oxigenada melhorará esse solo, curará as raízes, pois acabará com os fungos. Assim, a planta respirará melhor, se desenvolverá melhor. Continue, mãozinhas, fazendo a aplicação uma vez na semana até que a planta apresente melhora. Combinado do... Tá gostando do vídeo, mãozinhas? Que bom! Então, se não se inscreveu, já se inscreva nesse canal, pois toda semana o Dudu posta vídeo novinho aqui. Então já valerá bem a pena a sua inscrição, não é? E para que não perca esses conteúdos, ativa também o sininho das notificações. Assim, Vosmecê fica por dentro de tudo e ainda ajuda o jardineiro aqui a comer suas couves de Bruxelas. A água oxigenada, mãozinhas, ainda ajuda na brotação e enraizamento de mudas e estacas. Olha que maravilha! Se for plantar mudas diretamente no vaso, pulverize esse substrato e repita uma vez na semana, até que a muda comece a se desenvolver. Depois que ela se desenvolver, pode fazer semana sim, semana não, ou mesmo semanalmente, tá tudo bem. Para estacas de galhos, deixe a estaca de molho nessa substância por mais ou menos 30 minutos e depois já pode plantar. Umedeça também esse substrato uma vez por semana, até que ela se desenvolva. Agora, mãozinhas de terra, a água oxigenada é poderosíssima para ajudar na germinação de sementes. Vosmecê pode pôr um pouco desta solução na água que vai hidratar as sementes. Estas germinarão mais rápido. Terá mudas dessas sementes mais sadias, fortes, sem fungos e resistentes, mãozinhas de terra. Terá mudas dessas sementes mais sadias, fortes, sem fungos e resistentes, mãozinhas de terra. Além de bastante protegidas. Depois que germinou, Vosmecê pode pulverizar o solo de leve a cada 15 dias. Se lhe interessar, mãozinhas, também poderá fazer a asepsia, a limpeza das ferramentas de jardinagem, com essa solução de água oxigenada. Pode limpar a ferramenta, tesouro ou podão, ou o que for utilizar, mas também precisará deixar de molho por uns 30 minutos antes de usar. Se tiver pressa no uso, eu aconselho que faça outras formas de limpeza, como esquentando com fogo ou mesmo passando o álcool 70%. É o meio mais rápido. Agora, e como preparar esse líquido mágico, Dudu? É muito simples, vamos já ver. Primeiramente, mãozinhas de terra, Vosmecê precisará saber que a água oxigenada que deverá usar para cuidar das suas plantas
será a de 10 volumes, líquida, a cremosa não servirá, com 3% de peróxido de hidrogênio. Essas informações contém na embalagem. 10 volumes, líquida, com peróxido de hidrogênio. 10 volumes, líquida a 3%. Água oxigenada, 3% de peróxido de hidrogênio, 10 volumes. Se ela for cremosa, virá escrito aqui, cremosa. Essa é a de 1 litro. O mais importante, mãozinhas, é que seja 10 volumes, líquida. Mas aqui também tem informação de 3% de peróxido de hidrogênio. Então as 10 volumes são a 3%. Sendo 10 volumes líquida, não cremosa, pode utilizar qualquer tamanho, qualquer marca. Então Vosmecê utilizará 1 colher de sopa para cada 250 ml de água. Para 500 ml, 2 colheres e para fazer 1 litro, 4 colheres. É o que a gente vai preparar aqui. Pode usar a colher de sopa da cozinha, ou essa colher medidora, que também é uma colher de sopa. E aqui indica que a colher de sopa tem 15 ml. Pode até ficar mais fácil utilizar uma seringa. 15 ml para cada 250 ml de água. Então, para fazer 1 litro, seria 4 colheres de sopa, 4 colheres de sopa medidora ou 60 ml. Além da seringa, pensando em ml, dá para usar também um copinho medidor. Esse pequenininho aqui vai até 70 ml. Então eu mediria 60 e daria para fazer 1 litro da solução. Eu já tenho aqui 1 litro de água nesse pulverizador. Só vamos misturar 4 colheres de sopa de água oxigenada aqui. Uma colher, 2, 3, 4, que é igual a 60 ml. Fechou. Misturou um pouquinho. Fez aqui a pressão. E está pronta para usar. Se tiver muitas plantas por aí, mãozinhas, eu indico que compre esta versão de 1 litro. Além de valer para o seu bolso, pois é muito mais barato, ainda ajudará o planeta reduzindo a fabricação de plásticos, pois 10 deste daqui dá muito mais do que um grandão deste. Esse cacto é uma mudinha, então a gente pulveriza aqui para incentivar a criação de raízes. Se ele tivesse com fungo, sem nenhum problema, pulverizaria a planta toda. Essa mudinha de opúntia já está até pegando aqui, já pegou, já tem até uma brotação, mas se eu tivesse plantado recentemente, era só pulverizar aqui. Se tivesse dodói, a planta toda. Não tenha medo, mãozinhas, pode pulverizar a planta. Se tiver com problema, molhe a planta toda. Essa, graças a Deus, não está. E pode fazer isso com todas as suas plantas. Só fará bem a elas, mãozinhas. Essa é uma muda de Ora Pronobis e nas folhagens da mesma forma. Se tiver com fungos ou para prevenção, a gente pulveriza a planta toda e por baixo das folhas também. Além do solo, né, mãozinhas? Substrato também. Umedece um pouco aqui. Viu como é simples cuidar das nossas plantas, mãozinhas? De uma forma barata, pois água a gente tem em casa e água oxigenada não é nada caro também. Mãozinhas, há também a indicação de prevenir as plantas. Mesmo que a planta esteja saudável, pode pulverizar o substrato para evitar fungos nas raízes e também a planta toda, principalmente as plantas que gostam de água nas folhas. Essa prevenção pode ocorrer a cada 20 dias ou uma vez por mês. Assim, a planta ficará sempre protegida. A água oxigenada não é o mais indicado para uma infestação grande, não. Mas se for no começo, que perceber o início de pulgões e as cochonilhas, principalmente as brancas, as cochonilhas farinhentas, a água oxigenada também dará uma força e combaterá essas pragas. Pulverize a planta toda, uma vez por dia durante 3 dias, sempre no final da tarde, mãozinhas, longe do sol.
e depois uma vez por semana até que as pragas todas se vão. Mas para infestações maiores, há outros produtos que resolvem com mais certeza. E até no caso das pragas, essa pulverização de manutenção que a gente vai fazer a cada 20 dias ou uma vez por mês, só mesmo de precaução, ajudará também. E temos plantas protegidas aqui, mãozinhas de terra. Use água oxigenada nas suas plantas. Viva melhor com elas. Todas vão gostar, mãozinhas. E Vosmecê também. Se vai fazer essa aplicação somente nas plantas que estiverem doentes, ou se vai fazer a prevenção a cada 20 dias ou uma vez por mês, estará tudo bem. O importante é usar a água oxigenada nas suas plantas. De uma forma ou outra, tá tudo bem, mãozinhas, pois também sabes que aqui Vosmecê decide. E ainda ajuda a tratar grudou no meu cacho. Não pode. Que sapeco, gente. Como é que chama? Muito sapeco. Era um besouro. Puf, no meu cacho aqui. Deve estar cheiroso, pelo menos, né? Ou não. Nossa, lagartixona. Gente, como tem bicho aqui, viu? É um besouro aqui, um passarinho ali, uma lagartixa ali, olha, uma bicharada só. Que bom, né? Casa com verde, casa com natureza é assim. Bicho, 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 bicho. São todos bem-vindos. Caramba, viu? E fizemos o replantio dessa muda. Nossa, tá difícil essa barulhada hoje, viu? Gente, eu não consigo falar uma frase que não passa uma moto. Meia frase, passa uma moto. Uma palavra, passa uma moto. E o uso da água... água oxigenada. E a água oxigenada. Use água oxigenada. Eu tô com oxi na boca. Cacto rabo de gato. Falei tudo sobre esse belo cacto e fizemos o replantio desta muda aqui neste vídeo. E olha como cresceu, mãozinhas, como tá uma belezura. Toda alongadona aqui, cheia de filhotinhos por todos os lados. Essa mudinha, mãozinhas, ela passou muito tempo num vaso pequeno, com pouco substrato, não estava se desenvolvendo. Um dos caules, que era este daqui, estava tão fininho que eu achei que nem fosse vingar, que eu ia perdê-lo. Mas nada, mãozinhas, cresceu super, se alongou, tá grossinho, ó, deu super certo. E mais uma vez, mãozinhas, este é o poder do replantio. Há plantas que, além da gente dar carinho, amor, regar e adubar, precisam trocar de vaso, precisam de uma casa nova, de um substrato novo, para que mude toda a sua vida. As mudanças são sempre bem-vindas, né, mãozinhas? Devemos aceitá-las até na nossa vida. As plantas também, ó, gostam de uma mudança às vezes, precisam dela. E nunca, de jeito algum, se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva. Pronto, mãozinhas de terra! Chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou de saber sobre todos esses benefícios que a água oxigenada pode fazer para as nossas plantas?
Já utiliza ela aí no seu cultivo, mãozinhas? Ficou com alguma dúvida? Fala para mim aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber e com certeza vou te responder. Me ajude ainda a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que sabe que vão gostar. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje, mãozinhas. Eu deixarei aqui no final a indicação de outros vídeos que, sei que vai gostar de ver também. Floreijos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... tchau, tchau!